Estação de Conhecimento e Inovação, uma das 6 montadas na Expo Management 2011. O Alexandre Rodrigues, que é gerente de marketing e vendas da 3M, fez uma palestra aqui na Estação de Conhecimento e Inovação com o tema Gestão da Inovação. Eu gostaria de começar a entrevista te pedindo para falar um pouquinho do assunto da palestra, na qual você destacou a necessidade de processos de inovação num mundo cada vez mais veloz e competitivo. Exatamente, né? Vivemos num mundo onde o desenvolvimento do conhecimento técnico está cada vez mais acelerado e com isso as tecnologias e negócios se tornam obsoletos cada vez mais rápido, né? Então não basta inovar, né? Você tem que ter um processo que garanta um ciclo de inovações de tempos em tempos e para isso você precisa criar um processo efetivamente na sua empresa, né? Para ter inovações. Portanto, você acredita que o ideal é mesmo um processo de inovação? Seria melhor do que inovações pontuais criadas por uma determinada necessidade? Inovar um produto, inovar uma questão de relacionamento? Você é a favor da criação de um processo contínuo de inovação, digamos assim? Sem dúvida. As empresas, inovar pode ser uma alternativa para gerar valor, para ter maior retorno, para buscar uma liderança de mercado, mas às vezes é só uma questão de sobrevivência, né? Um mundo que muda tão rápido quanto o nosso, se você ficar parado, tudo vai mudar à sua volta e você vai ter que mudar. Então, sim, existe a necessidade das empresas terem um processo de gestão da inovação para poderem se manter competitivas, né? Esse processo, cada empresa desenvolve o seu, depende de cultura, depende de estratégia, depende de recurso e naturalmente, existem uma série de desafios para você ter um bom processo de inovação, mas é algo que necessita ser feito, né? Eu tenho uma visão de que nós estamos vivendo um período onde a gestão da inovação está tomando um lugar na agenda das empresas, né? Inclusive do governo. Como foi a qualidade no início da década de 90 no Brasil, né? Nós estamos vivendo esse momento e isso é fundamental para a competitividade das empresas e do Brasil como economia. E como que se inicia um processo de inovação em uma empresa, por exemplo, uma empresa de menor porte? Tudo tem que começar pela liderança, né? É algo que vai envolver uma mudança cultural, sem dúvida nenhuma, e tem que se iniciar pela liderança. O processo de inovação pode ser algo extremamente sofisticado, no caso que seja colocado, por exemplo, um processo de inovação para uma multinacional, com alcance global, mas pode ser um processo mais simples para empresas pequenas e de alcance regional ou local, né? Enfim, é necessário se estabelecer 2 subprocessos, né? Um subprocesso criativo, onde vão ser geradas as ideias, e outro subprocesso de implementação, onde você vai partir da ideia, gerar um invento, né, que possa ser feito e tenha viabilidade, e aí transformar isso num modelo de negócio que dê retorno, né? Lembrando que inovação não é invenção nem criatividade. Criatividade é a nossa capacidade de ter ideias. Invenção é a capacidade de mostrar que pode ser feito. E inovação, no contexto da economia e da administração, é algo que se torna economicamente viável, dá retorno efetivamente, né? Uma boa definição é do Schumpeter, né? Algo que eu comentei na minha palestra, que ele define inovação como algo que traga mais competitividade ou mais produtividade para as empresas, né? Vale lembrar que a inovação não precisa ser necessariamente só em produto, né? Pode ser um produto novo, pode ser um modelo de negócios novo, pode ser uma forma diferente de segmentar o mercado, pode ser um processo produtivo que o cliente nem vê, mas que te traz mais competitividade. Normalmente, o empresário brasileiro, ele teme que criar um processo de inovação seja um ponto muito dispendioso, muito caro. Aqui falando do empresário médio. Mas não necessariamente isso é verdade, né? Inovar não significa ter que criar um grande departamento de P&D, por exemplo. Não necessariamente, não necessariamente. Sem dúvida nenhuma, ao tentar inovar, você está tentando fazer coisas novas. E não existe fazer coisas novas sem correr algum risco, né? O grande ponto é saber calibrar o que você considera um risco adequado e conseguir transmitir isso para as diversas equipes, o que seria um risco adequado delas correrem. Mas um processo de inovação realmente não depende. Hoje em dia, com a internet e com todas as possibilidades da inovação aberta, inclusive o crowdsourcing, crowdfunding,
e outros termos novos que são grandes desafios na realidade, né? Isso permite com que empresas, mesmo sem grandes recursos para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, possam identificar coisas novas, novas necessidades dos seus clientes, novas oportunidades nos seus processos atuais e encontrar uma solução dentro dos custos que sejam disponibilizados. Não existe risco zero, não existe custo zero, mas é razoável pensar que mesmo uma microempresa tenha que ter na sua agenda a gestão da inovação com os recursos que ela tem disponível. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.